Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e na aula de hoje trago para vocês aí a nossa revisão final, né? Nossa revisão de véspera para a GCM de Santo Antônio de Posse. Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil. Que no nosso canal você vai encontrar aulas de questões, revisões finais como essa, enfim, um conteúdo aí gratuito de qualidade para te ajudar no teu caminho rumo à aprovação. Galera, então vamos lá, esse final de semana, domingão, teremos a prova da GCM de Santo Antônio de Posse, inclusive é um domingo bem movimentado, teremos GCM Jarinu, Santo Antônio de Posse e Ibaté, né? Então aí uma série de provas. E óbvio que a gente não ia deixar vocês sem a nossa revisão final, como de praxe. Algumas orientações gerais aqui, né, antes da gente iniciar. Primeiro, aqui nós trabalharemos apenas os conhecimentos específicos, e eu já vou adiantar para vocês que nessa prova a gente tem uma questão bem diferente que eu vou falar quando a gente chegar no conteúdo programático. Mas não trabalharemos língua portuguesa, matemática, informática, enfim, essas questões de conhecimentos gerais, porque o nosso foco aqui serão as leis e os conteúdos de direito, beleza? Galera, olha só, a ideia aqui é a gente trabalhar uma revisão com questões, tá? Então, obviamente, eu preparei algumas questões, separei algumas questões da banca. A maioria aqui, se não me falha a memória, quase todas as questões aqui são da banca, com exceção de duas questões inéditas que eu formulei, vocês vão entender o porquê, e também de uma outra questão que é de uma banca similar, vocês também vão entender o porquê, beleza? Então, como essa revisão está sendo gravada, você pode ir acompanhando aqui. Eu vou ler as questões e já vou partir para a resolução. E você vai pausando aí, se necessário, se precisar de um tempinho a mais para resolver a questão. Maravilha? Orientações gerais. Então, a prova vai acontecer nesse domingo, dia 29 de março. Terá uma duração aí de 3 horas. E nessas 3 horas vocês vão ter que resolver 50 questões com 5 alternativas cada. Nós tivemos um total aí de 471 inscritos e atenção para a abertura dos portões que vai acontecer às 8 horas da manhã, ok? Às 8 horas da manhã nós teremos a abertura dos portões, então chegue com antecedência para você não passar sufoco na hora da prova, beleza? Galera, vamos lá, vamos falar desse conteúdo programático, e aí vocês vão entender melhor o que a gente preparou para hoje. Olha só que engraçado. Geralmente aqui o que a gente chama de conhecimentos específicos tem a ver com as leis, né? Estatuto Geral das Guardas Municipais, Constituição, aí toda a parte de direito penal, processual penal, a legislação extravagante, é o que a gente costuma ver nas provas como conhecimentos específicos. Aqui a banca fez um pouquinho diferente. Essa parte de direito, que é o que a gente revisa aqui, ela chamou de conhecimentos jurídicos básicos e legislação municipal e colocou 10 questões. Depois ela tem um outro tópico, digamos assim, que é aí sim chamar de conhecimentos específicos, com 20 questões, com tópicos amplos. Então, olha só, ela vai falar atuação da Guarda Municipal na segurança pública, abordagem preventiva, mediação e pacificação dos conflitos. Perceba, estou aqui só citando alguns exemplos, como que fica bem amplo, né? Não está citando legislação nenhuma, a não ser noções de trânsito, né, que parte do princípio que a gente está utilizando como base o CTB. Então, a real é que a banca pode inovar nessas 20 questões. Aqui, galera, a gente vai seguir o padrão, independente da mudança que a banca fez, a gente vai seguir o padrão que vocês já estão acostumados. Então, nós vamos revisar aqui as questões de direito e legislação, portanto, essa primeira parte aqui, ó. Maravilha? 10 questõezinhas. Nossa, Laura, mas e essas de conhecimentos específicos? Caramba! Galera, agora falando aqui, achismo, tá? Previsão. O que eu acredito que vai acontecer? Se vocês observarem, a gente tem aqui uma questão de primeiros socorros e depois a gente tem aqui uma parte de código de trânsito. Aqui no finalzinho, postura profissional, ética, disciplina e hierarquia. E depois eu tenho aqui um grande conteúdo
da função de guarda propriamente dito. Perceba, quando eu vejo procedimentos de busca pessoal e veicular, me parece estranho, porque parece que a banca está querendo cobrar do candidato um conteúdo como se ele já entrasse na Guarda Municipal sabendo como que essas coisas devem ser feitas. Isso aqui é treinamento de curso de formação, onde você vai aprender aí questões de abordagem, enfim. Então, eu fiquei um pouco em dúvida do que a banca quis aqui. Para não deixar vocês no escuro, obviamente, eu preparei algumas questões desses temas que lá no finalzinho vocês vão observar como que eu particularmente acredito que a banca pode cobrar. Não estou cravando que vai ser assim, não dá para cravar, ok? Mas olhando aí o padrão da banca e esse conteúdo para não deixar vocês no escuro, beleza? Então, bora lá. Primeira questão, lembrando que o nosso foco são as 10 primeiras de conhecimentos básicos jurídicos e de legislação municipal. Bora lá. Questão 1. Considera-se, 3 pontinhos, atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Esse acento é complicado. Concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. É correto dizer que o dispositivo legal em referência deve ser preenchido com o seguinte poder atribuído ao poder público. Alternativa A, poder de polícia. B, poder regulamentar. C, poder disciplinar. D, poder hierárquico. Ou E, poder de império. Galera, primeira questão, inaugurando a nossa revisão aqui, uma questãozinha de direito administrativo. Gabarito letra A. Eu vou completar aqui com poder de polícia. Veja bem, se eu estou falando na prerrogativa que a administração pública tem de limitar ou disciplinar um direito, interesse ou liberdade, eu estou falando que a administração pública pode limitar um direito individual em razão do interesse público. Ou seja, eu posso privilegiar o interesse público em detrimento do privado. Essa limitação, essa restrição é chamada de poder de polícia. Cuidado, tá? Não confundir, por exemplo, com o poder hierárquico, que vai se relacionar à organização e hierarquia dentro da própria administração pública. Não confundir também com o poder disciplinar, que é a eventual capacidade que a administração pública tem de punir seus agentes que cometeram infrações disciplinares ou algo nesse sentido. Não confundir com o poder regulamentar, que é um dos poderes e prerrogativas que a administração pública tem, também chamado de poder normativo, que vai se relacionar com a criação de normas e regulamentos da própria administração. Então, ela é a prerrogativa que eu tenho de criar normas e regulamentos. Perceba? E poder de império, que a gente já podia eliminar logo de cara. Então, atenção aqui. O poder de polícia, ele é muito simples de identificar na prática por conta dessa característica. Eu vou relacionar com a ideia de poder de polícia toda vez que eu tenho a administração pública restringindo, disciplinando uma prerrogativa, uma liberdade individual em detrimento do interesse público. Aquilo tem uma razão de ser, é porque primeiro vem o interesse público, depois o interesse individual. Então, se eu tiver que limitar a tua liberdade em prol da coletividade, eu vou fazer isso, beleza? Então, primeira questãozinha aí, bora lá. Questão 2. De acordo com a Constituição Federal, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, exceto, alternativa A, soberania, B, a cidadania, C, a dignidade da pessoa humana, D, os valores individuais do trabalho e veda a livre iniciativa, ou letra E, o pluralismo político. Galera, questão padrão da banca, tá? Cuidado aqui, fiquem atentos para a prova,
porque ela está cobrando exceto, ou seja, ela quer a incorreta, então a banca pode fazer isso na sua prova também. E aqui é fácil de resolver. Gabarito, letra D. Você vai lembrar do SOCI de Vaplu, certo? Se eu estou falando no artigo 1º, eu estou te pedindo um conhecimento acerca dos fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai lembrar do SOCI de Vaplu. Se a banca quer o exceto, ela quer aquele que está incorreto, que está errado, certo? Então vamos lá. De soberania. Então eu já elimino a letra A. O si aqui, cidadania, eu já elimino a letra B. O de dignidade da pessoa humana, já eliminei. Vou pular e vocês vão entender por quê. E o plu aqui, de pluralismo político. Aí é necessário você lembrar que o VA é de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, esse individuais está fazendo hora extra aqui e veda a livre iniciativa, está errado. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu estou incluindo, não estou tirando. Então, perceba que soberania está certo, cidadania está certo, dignidade da pessoa humana está certo e pluralismo político também. Portanto, gabarito aqui só poderia ser a letra D, que traz um erro aí no fundamento, tá? Galera, tá previsto no conteúdo programático de vocês, na parte de direito constitucional, os artigos 1º ao 4º. Então, é muito padrão, quando está previsto no edital, que caia questões desse tópico. Não necessariamente precisa ser do artigo 1º, que bom se for, né? Porque você já acabou de garantir uma questão aqui com a gente na revisão, mas é um tópico, de fato, que as bancas gostam de explorar bastante, tá? Também estava previsto no conteúdo programático de vocês o artigo 5º. É quase impossível não ter uma questão do artigo 5º, tá? Mas aqui eu preferi colocar essa para a gente poder revisar esse conceito. Maravilha? Questão 3. Considerando as disposições expressas da Constituição Federal quanto à segurança pública, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A segurança pública, direito e responsabilidade do Estado, dever de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. B. O Corpo de Bombeiros Militares não está incluído expressamente como um dos órgãos que exercem a segurança pública. C. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. D. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. E, por fim, letra E. O exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras é destinado exclusivamente aos bombeiros militares. Questão que está te cobrando conhecimento 144, bora lá. Galera, gabarito letra C, tá? Os municípios poderão constituir suas guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, artigo 144, parágrafo 8º. Eu coloquei essa questão de propósito para vocês verem as pegadinhas que a banca pode fazer. Num primeiro momento, quando você lê essa alternativa A, você fala, cara, tá certo, não é possível. Mas olha só que trocadilho. Vou ler aqui o caput para vocês. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Olha que maldade. É uma troca sutil. A segurança pública, direito e responsabilidade do Estado, dever de todos, negativo. Aqui, ó, não é dever de todos. Presta atenção. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Uma troca sutil, inverti a ordem da frase, tá? Que no caput fala primeiro dever do Estado, depois direito e responsabilidade de todos. Aqui eu troquei. E troquei Estado com todos. Seja sincero comigo. Às vezes você está cansado, você bateu o olho nessa questão, você vai errar.
às vezes já está cansado, dor de cabeça, aquele cansaço de prova que faz a gente ler 2, 3 vezes para precisar entender o que está... Você ia errar. Então, por que eu coloquei essa questão? Para vocês ficarem atentos que a banca pode sim fazer pegadinhas bem sutis, tá? Então, quando vocês estiverem resolvendo a prova, amanhã, não sei que dia que vocês estão assistindo essa revisão, tá? Quando vocês estiverem resolvendo as questões da prova, façam com o máximo de atenção possível, porque a banca é traiçoeira, ok? O Corpo de Bombeiros Militares não está incluído, isso é um erro, está sim incluído junto ali com a questão das polícias militares. A Polícia Rodoviária Federal e patrulhamento ostensivo de ferrovias federais. Gente, a Polícia Rodoviária Federal, parágrafo 2º, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias. Se eu estou falando polícia rodoviária, eu não vou falar ferrovia, ok? E, por fim, o exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, vocês sabem que é uma competência da Polícia Federal. Ok? E não do Corpo de Bombeiros, dos bombeiros militares. Maravilha? Bora lá, questão 4. Direito penal agora. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Considerando a referida conduta apresentada e de acordo com o vigente Código Penal, assinale a alternativa correta. A conduta, alternativa A, não é considerada crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. B, referida conduta configura o crime de corrupção passiva. C, a conduta é considerada crime praticado por particular contra a administração em geral. D, referida conduta configura o crime de corrupção ativa. E letra E, referida conduta configura o crime de concussão. Então, revisando aí, crimes contra a administração pública. Galera, gabarito letra B. Essa conduta reflete o crime de corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal. Aqui eu tenho duas condutas. Pode ser tanto o solicitar quanto o receber, ok? Primeiro, a conduta não é considerada crime? Tá errado. Acabamos de ver que essa conduta é sim um crime, reflete um crime do Código Penal. C, a conduta é considerada crime praticado por particular? Galera, negativo. Seria um crime praticado por particular, se fosse corrupção ativa, como eu vou explicar já já para vocês. E outra, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, que função? A função pública. Portanto, aqui é um crime cometido por funcionário público, ok? Letra D, referida conduta configura o crime de corrupção ativa. Galera, muita gente ainda confunde corrupção passiva com corrupção ativa. A corrupção ativa é aquela praticada pelo particular que vai oferecer. Então, você me para ali numa blitz, você vê que o meu documento está vencido, está fora aí do... Precisava ter renovado, não renovei. Você falou, infelizmente eu vou ter que apreender seu veículo, etc. Eu falo, não faz isso. O que eu posso fazer para a gente resolver essa situação? Se eu te pagar um cafezinho, não vamos fazer isso não. Percebe? Eu, particular, eu que tô te oferecendo, digamos assim, tô te sugerindo uma vantagem. É diferente quando a conduta parte do funcionário público. Aí será corrupção passiva, artigo 317. Vou falar, olha, olhando aqui, o documento do senhor tá vencido. Mas você sabe que tem um jeitinho para tudo, né? A gente consegue resolver, o senhor tá sendo super educado comigo. Vamos fazer o seguinte. Se você quiser fazer um Pix aí, eu libero o senhor. Se você quiser, perceba, eu estou solicitando. Se você falar não, para mim, beleza. Isso também já vai ajudar a gente a responder a alternativa E, que fala concussão. E aqui não pode ser concussão, porque se vocês estudaram com a gente, vocês sabem que os crimes contra a administração pública são facilmente identificáveis pelo verbo. E aqui o verbo da concussão é exigir. Perceba que a conduta de exigir é muito mais incisiva do que de solicitar.
Uma coisa é eu falar assim, me paga um cafezinho aí que fica tudo certo. Se você quiser, me paga um cafezinho. Ó, se você quiser. Tô pedindo, mas ninguém é obrigado a nada. Outra coisa é eu falar assim, ó, ou você faz tal coisa, ou 3 pontinhos. Eu vou te punir. Percebe que aqui eu tô exigindo, eu não tô te dando escolha. Você vai ter que fazer isso que eu tô falando. Beleza? Evoluindo aqui, questão 5. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa correta. Alternativa A, maioridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. B, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os maiores de 16 e menores de 18 anos. C, toda pessoa é incapaz de direitos e deveres na ordem civil. D, se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. E por fim, letra E, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os menores de 16 e os maiores de 18 anos. Galera, novamente, é ingrata aqui a minha função de selecionar só 10 questões sobre esse tema. Inclusive, eu acho que o examinador de vocês também vai ter essa dificuldade, porque é muito tema para só 10 questões. Mas eu fiz questão de colocar uma de direito civil, porque é uma disciplina que a gente não costuma ver nas provas de guarda, tá? Então, eventualmente, pode ser um diferencial para vocês. Dito isso, gabarito letra D. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Vamos lá, galera. Aqui eu vou tomar a liberdade de abrir o Código Civil com vocês para a gente revisando e eu já vou pontuando aqui os artigos. Primeiro, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, artigo 1º. Então eu já elimino a letra C, que fala que é incapaz. Cara, você está falando exatamente o contrário. Artigo 1º, toda pessoa é capaz, ok? Depois dessa questão da maioridade, eles confundiram tudo aqui, porque percebam, o artigo 3º, ele vai falar o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, absolutamente incapazes não são os maiores de 16 e os menores de 18. São os menores de 16. Artigo 3º. Absolutamente incapazes. Os menores de 16 não podem fazer nada em hipótese alguma. Perceba que o artigo 4º fala o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18. Então, aqui eu também já resolvo a letra E. São incapazes relativamente os maiores, de novo a banca fazendo troca de sentido, invertendo uma palavra com a outra. Fiquem atentos. Então, aqui é maiores de 16 e aqui é menores de 18. Artigo 4º. Opa! Inciso 1º. Ok? Cessará... Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, não é a maioridade que cessa. Pelo contrário, eu alcancei a maioridade. Menoridade. Artigo 5º. De novo, eu vou chamar a atenção. Você já fez várias questões, você está cansado. Às vezes você bate o olho numa questão dessa, às vezes você vai na alternativa errada. Você tem um conhecimento, mas você bateu o olho, leu rápido. Maioridade trocou por menoridade, maiores trocou por menores, errou a questão. Beleza? E aí, por fim, a letra D, que é o nosso gabarito, é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 8º, ok? Sem tirar nem pôr. Portanto, gabarito só podia ser a letra D. Maravilha? Questão 6, vamos lá. Não figura dentre as medidas protetivas à criança e adolescente, nos termos da Lei Federal 8.069, de 1990, que é o ECA. Alternativa A, determinação, se for o caso, de que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.
B, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. C, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. D, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. E letra E, inclusão em programa de acolhimento familiar. De novo, a banca te pedindo aquela incorreta, ó, ela tá te pedindo aquela que não é uma medida protetiva da criança ou do adolescente. Galera, gabarito letra A. Quando eu falo das medidas de proteção, eu preciso lembrar do artigo 101 do ECA. Se você não se recorda, não tem problema, a gente vai revisar agora. Olha só, o artigo 101 diz o seguinte: verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1º, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Opa, já eliminei a B por causa do inciso 1º. Inciso 2º, orientação, apoio e acompanhamento temporário. Não tem nada aqui falando disso. Inciso 3º, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Cuidado, é ensino fundamental. Então, também eliminei, porque eu sei que está certa, com base no inciso 3º. Inciso 4º, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Tá, ainda não achei nada. Inciso 5º, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Opa, isso aqui eu sei que está na questão, ó. A alternativa C, já eliminei por causa do inciso 5º. E para pular para vocês, inciso 8º, inclusão em programa de acolhimento familiar. Matei aqui a questão, eliminei todas as alternativas, só sobrou a letra A. Galera, eu vou encontrar isso aqui no ECA, mas não como medida protetiva, tá? Não está prevista aqui no rol do artigo 101. Maravilha? Bora lá, questão 7, Maria da Penha, mais uma das minhas apostas aí, que eu acredito que pelo menos uma questãozinha vocês vão encontrar na prova no domingo, pelo menos assim eu espero. De acordo com a Lei Maria da Penha, que é a Lei Federal 11.340 de 2006, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, a primeira, violência, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. O segundo tipo é a violência entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E, por fim, o terceiro tipo é a violência entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Na ordem correta, como que ficaria? Alternativa A, violência física, patrimonial e moral. Alternativa B, violência patrimonial, violência moral e violência física. C, violência psicológica, violência física e violência moral. D, violência moral, violência patrimonial e violência física. Ou letra E, violência sexual, violência patrimonial e violência psicológica. Galera, item por item, gabarito letra A. Olha só, quando eu falo de uma conduta que está ofendendo a integridade ou a saúde corporal, eu estou falando da violência física. Ok? E perceba que só com isso a gente já conseguiria resolver a questão, tá? Até se a questão fosse um pouquinho melhor formulada, poderia ter 2 ou 3 alternativas começando com a física para te deixar em dúvida, mas não, já dava para resolver assim, tá? Física é o soco, é o tapa, é o pontapé. Depois na B, é um caso de violência, é o conceito de violência patrimonial. Se eu tô falando de bens, ó, objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, coisas que têm a ver, ó, com recursos econômicos. Então, é o cara que segura o teu cartão do banco, é o cara que destrói o teu notebook que você usa no trabalho, é o cara que vai até o teu salão de beleza e quebra alguma coisa que tem lá. Violência patrimonial. E aí, a terceira é a mais simples, galera. Você viu essa daqui, você já mata a questão, que é calúnia, difamação ou injúria. É o famoso CID. Essa aqui é a violência moral. É o menor conceito da Lei Maria da Penha.
Então, torce para na tua prova cair esse. Falou calúnia, difamação ou injúria é violência moral. Não confundir com a violência psicológica, ok? Que é um conceito muito mais amplo. Beleza? Bora lá, questão 8. De acordo com a lei de drogas, a internação involuntária, quando necessária, deve durar apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, com prazo de alternativa A, 30 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. B, 60 dias, tendo seu término determinado pelo juiz responsável. C, 60 dias, tendo seu término determinado pela equipe de saúde. Letra D, 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Ou letra E, não há prazo máximo. A internação termina quando o paciente estiver suficientemente recuperado. Galera, gabarito, letra D. Quando eu estou falando em internação involuntária, ou seja, aquela sem o consentimento do indivíduo, aquela que o cara é obrigado a se internar, eu preciso lembrar do artigo 23A. Vou até deixar aqui anotado para que vocês possam revisar. Artigo 23A, parágrafo 5º da Lei de Drogas, que vai dizer justamente que a internação perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Galera, aqui, honestamente falando, você já poderia eliminar a letra B, que está falando que quem vai determinar o tempo de internação é o juiz, tá? Aqui é uma questão de saúde, então quem vai determinar é o médico. E, novamente, olha que engraçado, a questão repete 60 e 60 dias, mas a alternativa correta seria 90. Então, fiquem atentos para esse padrão, eventualmente, quando vocês forem resolver as questões na prova, beleza? Questão 9. Analise os itens a seguir de acordo com a Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, e assinale a alternativa correta. Primeiro item. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. 2. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre as pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização da Polícia Federal. Alternativa A. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é um complemento da 1. C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. D. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Ou letra E. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é um complemento da 1. Galera, gabarito, letra C. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Perceba que, de fato, a empresa que comercializa armas de fogo, acessório e munições responde legalmente por essas mercadorias. Isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 4º, parágrafo 4º do Estatuto do Desarmamento. Agora, na 2, nós temos um erro. A comercialização, de fato, somente será efetivada mediante autorização, mas não é da Polícia Federal, é do SINARME. Quem vai autorizar essa comercialização entre pessoas físicas é o SINARME, nos termos do parágrafo 5º do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento. Portanto, eu sei que a 1 é verdadeira, a 2 é falsa, gabarito só pode ser a letra C, ok? Para fechar aqui, galera, uma questãozinha inédita para vocês. Eu, de novo, acredito que o examinador que eventualmente está fazendo as questões, que fez as questões da prova de vocês, eu acho que ele vai penar muito, é muito conteúdo para 10 questões. Mas, né, eu espero que se a banca colocou 3 leis municipais no edital, que tenha a questão pelo menos de uma delas, ok? É aí o razoável. Então, pensando nisso, eu elaborei aqui uma questão inédita para a gente praticar. Olha só. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei Complementar número 25 de 2023 do município de Santo Antônio de Poços. Primeiro, a pena de demissão será aplicada no caso de incontinência de conduta ou mau procedimento.
Segunda, a pena de demissão será aplicada nos casos de falta de assiduidade habitual, assim caracterizada a ausência do guarda civil municipal de serviço intencionalmente e sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Vamos lá para as alternativas. A proposição 1 é verdadeira, mas a 2 é falsa. B, a proposição 1 é falsa e a proposição 2 é verdadeira. C, as proposições 1 e 2 são falsas. D, as proposições 1 e 2 são verdadeiras, inclusive a professora errou na concordância aí. E E, a proposição 2 é verdadeira e a proposição 1 é um complemento da 2. Vocês viram que eu dei uma copiada bonitinha aqui, ó, nesse padrão de pergunta. Beleza? Galera, gabarito letra A. A 1 é verdadeira, mas a 2 é falsa. Olha só, vamos revisar o conteúdo? O artigo 39 da Lei Complementar número 25 traz as hipóteses da pena de demissão. Eu tenho no inciso 3º a questão de incontinência de conduta ou mau procedimento. Mas aqui na 2 eu fiz uma pegadinha para vocês no padrão que a banca costuma fazer. Eu chamei de falta de assiduidade habitual, mas eu te entreguei o conceito de abandono de cargo. Olha só, nos termos da lei complementar, abandono de cargo é caracterizada a ausência do guarda civil municipal de serviço intencionalmente sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Isso é abandono de cargo. Agora, falta de assiduidade habitual é caracterizada a ausência do GCM intencionalmente sem justificativa por 60 dias intercalados durante o período de 12 meses. Perceba que o conceito está diferente. Esse aqui, ó, 30 dias consecutivos, é o de abandono de cargo. Então, uma coisa é você faltar 30 dias seguidos. Faltou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 30 dias. A outra coisa é eu olhar dentro de um período de 12 meses que você tem 60 dias de falta. Caramba, é muita falta, ok? Então, cuidado, questão de legislação municipal inédita e cuidado com essas pegadinhas, beleza? Galera, aqui, a partir da questão 11, eu preparei só mais 5 questões, tá? Para eu poder explicar a dinâmica, que eu acredito que vai estar separado essas 20 questões que vocês vão encontrar lá. Como eu já tinha explicado no início, nós temos um grupo de questões de trânsito, né, assuntos de trânsito, tem uma parte ali de ética, acredito que pelo menos 2 questões desse tema devem aparecer. Eu tenho também uma parte de noções de primeiros socorros, eu acredito que também pelo menos 2, 3, 4 questões desse tema é bem possível, e depois eu acredito que o outro grande grupo vai dominar essa parte de conhecimentos específicos, que é essa questão das funções especificamente, da GCM, questão de abordagem, uso progressivo da força. Então, eu preparei questões aqui da banca, outras inéditas ou de uma banca similar, para vocês terem mais ou menos uma noção de como esse tópico pode ser abordado. Começando aqui uma questão de sinalização. A sinalização de trânsito terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 2, as indicações dos semáforos sobre os demais sinais. 3, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Assinale a alternativa que contém a ordem correta segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, 3, 2, 1, respectivamente. B, 1, 2, 3, respectivamente. C, 2, 3 e 1, respectivamente. D, 1, 3 e 2, respectivamente. Ou letra E, 2, 1 e 3, respectivamente. Galera, gabarito letra A ordem correta respectivamente é essa. Primeiro, eu vou levar em consideração o que o agente de trânsito está falando. Se o cara falou para eu parar, eu paro. Se o cara falou para eu reduzir, eu reduzo. Se o cara falou para eu trocar de pista, eu troco. Ordem do agente de trânsito. Depois eu levo como ordem as indicações do semáforo. E, por último, as indicações dos sinais, ok? Então, a ordem aqui é 3, 2, 1, gabarito letra A. Mais uma de trânsito, questão 12. Aqui, questões próprias da banca, tá? Referente ao licenciamento nos termos expressos do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Alternativa A, todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
B, todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado a cada semestre pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. C, todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado a cada 2 anos pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. D, todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado a cada 3 anos pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. E, por fim, letra E, o Código de Trânsito Brasileiro não traz expressamente disposições acerca do licenciamento de veículos. Galera, gabarito letra A. Se eu estou falando do licenciamento, primeiro eu já elimino a letra E, que fala que o Código de Trânsito Brasileiro não fala sobre isso. Fala sim, nós temos um intervalo de artigos que são dedicados só ao licenciamento. Depois vocês vão reparar que as 4 primeiras alternativas são idênticas, o que muda é o prazo. E o licenciamento, ele é anual. Você sabe disso, meu amigo? Você paga licenciamento todo ano. Ele não é a cada semestre, muito menos a cada 2 anos, muito menos a cada 3 anos, beleza? Portanto, o gabarito aqui só podia ser a letra A. Galera, o conteúdo programático de vocês, nessa parte de conhecimentos específicos, traz bastante tema, tá? Então, eu acho que é possível que a gente tenha ali pelo menos umas 5, 6 questões de trânsito nessa parte, tá? Obviamente, a gente não consegue cravar como que as questões vão estar distribuídas, mas o que eu estou tentando dizer é, não seria estranho se o examinador colocasse uma questão de cada tópico de trânsito, beleza? Pode ser uma preferência. Questão 13, só para não passar em branco, vamos falar de primeiros socorros. No que se refere às primeiras ações em caso de acidente de trânsito, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeiro, manter a calma. Segundo, sinalizar o local. Terceiro, chamar os familiares da vítima. Alternativa A, apenas o item 1 é verdadeiro. B, apenas o item 2 é verdadeiro. C, apenas o item 3 é verdadeiro. D, apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros. Ou, alternativa E, nenhum dos itens é verdadeiro. Galera, só para não passar em branco essa disciplina de primeiros socorros, obviamente eu não sou professora disso, gabarito letra D, apenas os itens 1 e 2. Cuidado, a questão fala primeiras ações em caso de acidente de trânsito. Então, vamos supor que você está andando na rodovia, um acidente de trânsito acabou de acontecer na sua frente. Você vai, primeiro, manter a calma, não vai desesperar, vai reduzir aí a velocidade do veículo, se possível, vai jogar para acostamento. E segundo, você vai sinalizar o local. Porque imagina se é um acidente que envolve uma moto, o cara caiu na rodovia, tá lá estirado no meio da rodovia, o que você precisa fazer? Você precisa sinalizar para o cara que está vindo atrás não causar um outro acidente. Perceba que chamar os familiares da vítima, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não vou avisar? Claro que vai. Alguém vai avisar. Mas percebe que essa é uma atitude lá na frente? Provavelmente, a hora que já chegou o resgate, o pessoal já está ali trabalhando. Às vezes a pessoa está consciente, a pessoa fala ali alguma outra informação. Lá na frente, aqui, a questão pergunta nas primeiras ações. Beleza? Gabarito, letra D. Questão da banca essa, viu? Então, fiquem espertos. Galera, aqui sim, questão 14 e 15 para a gente fechar. Eu trouxe apostas de como eu acredito que você vai se deparar com essas questões. Olha só essa questão 14. João é guarda civil municipal do município de Santo Antônio de Posse e recebe um chamado de que um rapaz estaria pichando o muro de uma escola municipal. Diante do chamado, é correto afirmar que João deverá, alternativa A, atender o chamado, visto que a proteção do patrimônio municipal é uma das atribuições da guarda municipal. B, aguardar que a polícia militar chegue ao local para realizar a abordagem. C, atender o chamado, visto que a guarda tem como função principal coibir infrações penais nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. D, aguardar que a Polícia Civil chegue ao local para realizar a prisão em flagrante do indivíduo. Ou letra E, atender o chamado para realizar a prisão em flagrante, visto que se trata de crime hediondo que permite essa modalidade de prisão. Galera, gabarito letra A. Perceba que é uma questão que está te cobrando um conhecimento de Constituição Federal, que está te cobrando um conhecimento de Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas não de uma forma comum. Então, eu acredito que é muito próximo disso que a banca queira de você, que você entenda quais são as funções da guarda, o que a guarda faz e, mais especificamente ainda, como ela faz. Perceba que aqui
é uma questão de atender o chamado, visto que a proteção do patrimônio municipal é uma das atribuições da guarda. Ele não vai esperar a polícia militar. A guarda tem essa prerrogativa. Ele vai atender o chamado, aqui a alternativa C até aqui estava certa, mas a função principal da guarda não é coibir infrações penais. Se eu estou falando do artigo 144, eu preciso lembrar do parágrafo 8º, que diz simplesmente que os municípios poderão constituir guardas municipais para proteção do patrimônio, que é o que eu estou falando aqui na aula, proteção do patrimônio. O guarda aqui, o João, não vai aguardar a polícia civil. E, por fim, a letra E, também atender o chamado estava certo, mas aqui eu viajei na maionese. Realizar a prisão em flagrante, visto que se trata de crime hediondo, que permite essa modalidade de prisão, negativo. Viajei bonito aqui. Tá? Então, acredito que vão ser questões assim mais práticas. Como, por exemplo, aqui a questão 15, ó. Durante um evento cultural realizado em uma área pública do município, a Guarda Municipal foi acionada para atuar de forma preventiva, garantindo a segurança dos participantes. No local, os agentes priorizaram o diálogo para evitar conflitos, protegeram a integridade física das pessoas e só intervieram de forma mais firme quando estritamente necessário, respeitando os limites legais de sua atuação. Conforme a Lei 3.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a conduta descrita está em conformidade com a função e os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, pois evidencia principalmente: alternativa A, a atuação investigativa e repressiva típica das polícias judiciárias. B, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força. C, a substituição das competências da União e dos Estados na segurança pública. D, o emprego irrestrito da força para garantir a ordem pública. E letra E, atuação militarizada com foco exclusivo na repressão criminal. Galera, gabarito letra B. Aqui eu estou olhando a preservação da vida, patrulhamento preventivo e uso progressivo da força. Quando eu falo priorizaram o diálogo, quando eu falo que garantiram a segurança, preservação da vida, quando eu falo que só intervieram de forma mais firme quando estritamente necessário, uso progressivo da força. A guarda não tem uma atuação investigativa e repressiva. A ideia não é substituir as competências da União e dos Estados na segurança pública, não é substituir PM, PF, PC. Não vou falar em um emprego irrestrito e limitado de força para garantir a ordem pública, e muito menos falar que a atuação da guarda é militarizada com foco em repressão criminal. Ok? Agora, antes da gente finalizar, vocês podem ficar com dúvida. Pô, Laura, mas Estatuto Geral dos Guardas Municipais, Lei 3.022, não está previsto no edital. Não posso, se a banca fizer isso, ela está vacilando. Galera, olha só. Quando eu vejo aqui, ó, conceito e princípios do uso progressivo da força, proteção do patrimônio ambiental, histórico, cultural e arquitetônico do município, são termos que estão previstos no Estatuto Geral. Então, eu realmente acredito que a banca não vá tão longe assim, até porque ela não quer que ninguém entre com recurso para anular as questões, ok? Mas eu acredito que a banca pode sim trabalhar, levando em consideração essa forma aqui, por exemplo, aqui que está falando o uso progressivo da força. Ok? Não é, a ideia aqui não é causar desespero. A ideia aqui é simplesmente apresentar para vocês como algo pode estar na prova. Ok? É para tranquilizar, não para desesperar. Maravilha? Dito isso, encerramos nossa revisão. Quero desejar a todos vocês uma boa prova. Que Deus abençoe, né? Que vocês tenham muita calma, tranquilidade. Não deixem a ansiedade vencer. Lembrando sempre, se vocês saírem com um caderno de questões, assim que você saiu da prova, já manda mensagem para a gente. Assim a gente já consegue ver as questões, já consegue comentar, ver aí eventuais possibilidades de recursos, questões a serem anuladas. Beleza? E lembrando sempre, vão com calma, vocês estão preparados, fizeram a parte de vocês que era a preparação, agora é só pôr isso em prática e buscar o melhor resultado possível. Maravilha? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.